Vamos ler aqui no livro de Jeremias. Aleluia. Jeremias 18. Para quem está com as Bíblias, né? Jeremias 18. E nós vamos ler aqui o versículo 1 ao versículo 6 inicialmente. Jeremias 18, versículo 1 ao 6. Já está lá? Eita glória! Glória a Deus! Que bênção! E a palavra de Deus nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, disse a Deus. E desce à casa do oleiro, e eis que ele está fazendo a sua obra sobre as rodas. 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluia. Quando eu vejo essa palavra, querido, essa palavra do Senhor, direcionando ali o profeta Jeremias. Para quem não sabe, Jeremias, quando o Senhor constituiu ele a profeta, e não foi fácil o legado de Jeremias. Muitos falavam que Jeremias, o profeta chorão, né? Porque a missão de Jeremias era uma missão muito árdua, muito difícil ali em Judá. Não era fácil você levar, né, profetizar coisas que o povo não quer receber. E mais uma vez ali o povo estava, vamos dizer assim, rebeldes na presença do Senhor. Mais uma vez o povo estava adorando outros deuses. Mais uma vez o Senhor falava com o povo e o povo não dava ouvidos. Então uma certa vez, um certo dia, Deus falou para Jeremias para que ele fosse descer lá na casa do oleiro. Mas Jeremias, a princípio, talvez, né, conjecturando aqui, talvez ele não entendeu, mas vou lá na casa do oleiro, ver o homem lá, né, talvez trabalhando, mas ele obedeceu ao nosso Senhor. E ele desceu lá na casa do oleiro e passou a observar ele trabalhar. Como a palavra de Deus diz que o oleiro estava fazendo ali um vaso de barro, estava sendo modelado com as suas próprias mãos, estava fazendo ali com tanto carinho, né? E esse vaso, quando estava sendo formado, estava sendo feito, a Bíblia diz que ele rachou. Mas o oleiro, ele não desistiu da sua missão, ele continuou. E trazendo para os dias de hoje, eu vejo a igreja que é preciso vir na casa do Pai. Nós viemos na casa do Senhor, nós viemos aqui escutar a palavra do Senhor, porque a palavra é alimento e é a lâmpada para os nossos pés. Através da palavra ela nos direciona a seguir um propósito, a seguir um objetivo, a seguir um alvo. E a palavra, quando nós escutamos e nós se alimentamos dela, ela nos cura, ela nos sara, ela nos liberta. E esse é o processo do cristão na casa do Senhor. Mas eu quero te dizer que não basta só estar na casa do Senhor, vindo escutar a palavra, vir orar. Basta também o Senhor, como assim, um vaso que estava sendo formado na mão do oleiro. E o oleiro, queridos, representa o próprio Deus nas nossas vidas. Ele nos formando, Ele nos lapidando. Mas eu preciso falar para vocês que aquele barro que ele estava fazendo, aquele vaso, não era qualquer barro. Eu quero te dizer que eu e você temos valor para o Senhor.
Você sabe que o barro feito na mão do oleiro era um barro bem raro, porque não é qualquer barro que consegue fazer um vaso. E tem todo um processo, porque quando o oleiro pega esse barro, ele precisa pegar ele, que ele está ali cru, ele está bruto, né? Quando ele tira esse barro, ele leva ali a sua roda, a sua mesa, ele precisa começar a limpar esse barro. Porque esse barro, ele está cheio de rabina, está cheio de pedrinhas, está cheio de coisas, cheio de impureza, e ele precisa limpar. E é dessa forma que quando eu e você, Flávio, viemos para a presença do Senhor, sabe quando nós aceitamos a Ele como o único, suficiente Salvador das nossas vidas e começamos a frequentar a casa dEle? É assim como esse barro. E algumas pessoas falam assim: mas pastor, eu fui ofendido por tal pessoa falou algo para mim. E eu sempre falo assim para as pessoas: querido, essa pessoa está no processo. Todos nós estamos no processo na mão do oleiro, na mão do Senhor. Porque quando nós vemos para a casa do Pai, assim como aquele barro precisa ser limpo, a partir do momento que eu começo a orar, que eu começo a conhecer o Senhor, que eu começo a ter relacionamento com os meus irmãos, porque é uma forma também do Senhor me limpar. Quando eu me relaciono com o Adilson tem algo, ele pensa algo diferente de mim, e eu penso algo diferente dele. Assim como um casamento, o Senhor nunca une duas pessoas iguais. O Senhor é muito difícil o Senhor unir duas pessoas com o mesmo temperamento, né? Lá em casa eu sou mais calmo, e a pastora Gleice um pouco mais profeta. Eu sou mais pastor, e ela mais profeta. Eu olho para o evangelista Felipe, é as mesmas características, né? Quando acontece algo, Felipe já profeta, ele é a pastora Gleice. E quando eu olho para a Ló calma, né? O Senhor sempre une duas pessoas diferentes para juntas unir um mesmo propósito, que é o propósito dele, de adorar Ele, de levar a palavra dele, de ser moldado por Ele. Então sempre Ele vai fazer assim, Wendy. Não adianta. Quando o Senhor preparar o homem na sua vida, vai ser diferente de você. Quando o Senhor preparou para você, não vou falar não. Fala, pastor. Todo culto, né, Amanda? Vai ser diferente. Da maneira que você pensa, da maneira que você age. Ele precisa colocar coisas diferentes. E o oleiro, ele precisava completar a sua obra, fazer o seu trabalho. Mas todo o trabalho, ele começa por baixo. E ali ele vai tirando toda a rabina, toda a sujeira daquele barro. Para quando o barro estiver pronto, quando ele acha que o barro está pronto, ele precisa fazer uma liga com a água. E essa água nada mais é que o Espírito Santo, a palavra dele, a palavra de Deus. Mas a nossa vida cristã é dessa forma. Nós estamos num processo. Muitas pessoas se cobram muito, muitas pessoas querem acelerar o processo. Mas é interessante que Deus fala para Jeremias: há esperança com esse povo. Com esse povo de Judá ainda há esperança, porque se eles me ouvirem, se eles escutarem a minha voz, se eles fugirem da aparência do mal, se eles começarem a seguir os meus mandamentos, os meus caminhos, toda a sentença que está sobre eles eu posso revogar. Assim como o oleiro estava fazendo ali o vaso e ele se rachou. E eu quero te dizer isso, que essa trinca no vaso é devido às nossas fragilidades, é devido aos nossos pecados, sabe? É devido a tudo aquilo que nós vamos ao contrário da palavra. A trinca no vaso muitas vezes é isso. Mas eu quero te dizer que o Senhor tem esperança para mim e para você aqui nessa manhã.
Ele não é o Deus para que minta, nem o homem para que se arrependa. O chamado a qual Ele otorgou para mim e para a sua vida, Ele está de pé. Mas muitas das vezes eu e você temos colocado de lado, porque nós colocamos outras coisas na frente. E a Bíblia diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, queridos. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Ali eu confesso que Jeremias estava olhando, como diz a palavra, e ali o oleiro estava forjando aquele vaso, e ali ele trincou e ele continuou, ele não desistiu. E eu quero te dizer nessa manhã que Deus não desiste de mim e de você. Talvez você está falando: ei pastor, para mim não dá mais. Pastor, eu tenho tentado tanto no meu ministério. Sabe, pastor, quando eu começo algo, quando eu falo agora vai, agora eu vou começar, agora eu vou vir para oração, agora eu vou jejuar, agora eu vou me afirmar, agora eu vou fazer um propósito de leitura, agora eu vou me posicionar. Mas pastor, quando eu faço isso, as coisas começam a ir tudo ao contrário daquilo que nós planejamos. Porque Satanás veio para roubar, matar e destruir. Muitas das vezes você tenta estar na presença do Pai. Você tenta, querido, e as coisas vão tudo para trás. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele não desiste de você. Ele não desiste, Ele não quer deixar nenhuma ovelha para trás. Assim como as 99, Ele não quer deixar nenhuma para trás. Ele é o bom pastor, querido. Nessa manhã nós precisamos se conscientizar de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Sabe, largarmos as velhas práticas, largarmos as velhas atitudes e sermos direcionados por Ele, se permitir que o Senhor nos molde. No versículo 6 nos fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor, eis que como o barro na mão de oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero te dizer que há esperança para você. Há esperança para aquele que alicerça a sua fé em Cristo Jesus. As coisas podem estar difíceis. Talvez você planejou algo, você idealizou algo na sua vida, querido, na sua área financeira, na sua área profissional, na sua área ministerial, e as coisas não estão dando certo. Mas eu quero te dizer: se permita que o Senhor, o oleiro, molde você. Se permita que Ele misture ali o barro na água e vai te lapidando. Se permita ser lapidado, Carlos, pelo Senhor Jesus. Sabe quando nós começamos a largar as velhas coisas, Carlos? Sabe aquelas coisas que nos entristeciam muitas das vezes? E nós vemos que o Senhor vai nos limpando do álcool, o Senhor vai nos limpando das drogas, o Senhor vai nos limpando de pessoas que nos arrastavam para as coisas pecaminosas do mundo. E é esse o processo. É o processo que o Senhor vai ali tirando toda a rapina daquela massa, daquele barro, e Ele vai forjando, e Ele quer fazer um vaso lindo. Mas muitas das vezes eu e você retrocedemos, e esse vaso precisa ser quebrado. Ser quebrado por Jesus não é fácil. Por muitas vezes eu fui quebrado na minha vida. E ser quebrado não é fácil, querido, é muito doloroso. É muito doloroso. Uma certa vez na minha vida, estava passando eu, pastor, uma situação muito difícil financeira. Eu precisava ser quebrado nessa área, porque eu não entendia o princípio do que era dizimar, do que era ofertar para a casa do Senhor. Eu não entendia, Carlos, o princípio que era dar primícias para o meu pastor, para os meus líderes, de fazer propósitos. Eu não entendia que dar para o reino dos céus, automaticamente aquilo também nos volta. Mas o princípio de tudo é o seguinte: que o Senhor não quer o seu dinheiro. O Senhor não queria o meu dinheiro, Ele não queria, não importa se era 1.000, se era 2.000, se era 10 reais ou se era 25 centavos.
o que o Senhor queria da minha vida é o meu coração. O que o Senhor queria da minha vida é que eu colocasse Ele em primeiro, Elisângela. Em primeiro em tudo. Sabe quando nós recebemos o nosso pagamento, o nosso salário? O que o Senhor quer de mim, de você, é que quando você recebe o seu pagamento, você tira a primeira parte para Ele. Que você pegue e coloque Ele em prioridade, Ele em primeiro em tudo. Ele não está se importando se é 25 centavos aquilo que você vai colocar no altar. Não. E eu não entendia isso, queridos. Eu não entendia. Mas o Senhor precisou me quebrar. O Senhor precisou me levar lá embaixo. Assim como esse vaso foi rachado, foi quebrado. E ser quebrado por Jesus não é fácil. É muito doloroso. E quando nós começamos a identificar as coisas, porque o Senhor começou a secar muitas coisas na minha vida, entenda que há algumas provações que o próprio Deus nos prova. Tem provações que nós que colocamos nela, não é Deus, é nós que colocamos nela, devido à nossa má administração, devido aos nossos posicionamentos, nós que colocamos nela. E tem provações que o próprio Deus coloca, para que nós viemos crescer no degrau e viemos entender a palavra dele. Eu me lembro uma certa vez que ninguém sabia disso, nem meu pai, que morava na casa de cima, ninguém, somente eu e a pastora, porque eu e a pastora, desde cedo, é algo que eu aprendi com meus pais, ela também com os pais dela. Às vezes a gente não fica compartilhando as coisas, o que acontece com a gente, e algumas coisas, para pessoas que não têm maturidade. Nós compartilhamos para pessoas que têm maturidade. Só que naquela ocasião nós ficamos quietos. Eu me lembro que eu estava na igreja, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, buscando ao Senhor, tentando ver que brecha que eu estava passando. E eu buscava, adorava, ia para o monte, tinha os ensaios na minha trajetória, e eu buscava ao Senhor. E aquela situação, quando mais eu buscava, mais apertava. Quando mais eu buscava, mais apertava. E eu falava: Senhor, mas eu estou te buscando, eu estou te adorando. E a situação não vem a providência financeira sobre a minha vida. Eu era corretor de imóveis, querido. Estava 6 meses sem vender. 6 meses indo a pé para o plantão, porque eu não tinha nem dinheiro para ir pegar o ônibus, porque até o meu carro eu não tinha mais. Deus tinha tirado o carro de mim, porque o carro eu adquiri quando eu estava no mundo. Então tem certas coisas que o Senhor precisa nos quebrar, porque eu adquiri o carro quando eu estava fazendo coisas ilícitas. O Senhor não queria mais aquele carro comigo, Ele queria tudo novo, Deus. E às vezes o Senhor quer tudo novo na minha e na sua vida. Ele precisa te quebrar, Ele precisa te moldar, para que você venha entender o propósito dEle e venha aprender. E eu me lembro que eu fui para a igreja e a pastora falou para mim, nós não éramos pastores, e falou: olha, está aqui só um pouquinho de arroz, um copinho de arroz, um pouquinho de feijão, tem óleo, tem um tempero, e só tem essa alimentação, amor. Nós não temos mais nada. E eu não queria pedir para o meu pai, que morava lá em cima, porque eu conhecia o temperamento do meu pai, né? Logo então ele poderia até me ajudar, mas eu não queria passar por aquilo. Nós também não queríamos pedir para o seu Wilson, para a dona Anitta, não queríamos, porque tem coisas que nós precisamos passar em Deus. Nós precisamos passar em Deus. E eu fui para a igreja naquele dia. E eu me lembro que a pastora estava sem força. Eu falei: amor, fica em casa, eu vou buscar por nós. E ela ficou. E eu confesso, queridos, que eu fui e falei: Senhor, fala comigo. Eu vejo tantos testemunhos de tantos irmãos que a conta dele estava zerada e ali o Senhor colocou X valor na conta dele e ele veio, testemunhou, né? Eu vejo tanto testemunho que aconteceu com tantas pessoas e comigo, Pai. Faça um milagre em mim. Eu fui para a igreja, louvei ao Senhor porque eu participava da banda do ministério, fiz as minhas obrigações, desci lá embaixo e estava sedento pela palavra.
E a palavra falou, glória a Deus, falou comigo a palavra. E o culto estava acabando e eu não queria, sabe quando você não quer que o culto acabe para você voltar para casa e a situação está na mesma? Eu estava naquela situação, eu não queria voltar para casa porque eu estava confiando no Senhor que teria uma providência dos céus. E o culto estava se acabando e eu, Senhor, Pai, que o culto não venha se acabar, Senhor. E o culto acabou. Confesso que quando o culto acabou veio uma tristeza enorme no meu coração. Eu falei, e agora? Como que eu vou voltar para minha casa e falar para minha esposa que o Senhor não entrou com providência? Cumprimentei os irmãos e saí indo para minha casa. E minha casa, queridos, era a rua da igreja. Poderia ser uns 10 quilômetros, né, para mim demorar mais para chegar em casa, para talvez no percurso eu ir falando com Deus e acontecer uma providência, mas era na rua da igreja. Quando eu pisei os pés lá fora, eu estou dizendo isso, não sei porquê, mas o Senhor no meio da palavra pediu para me dizer isso, porque tem alguém aqui que precisa escutar isso. Quando eu coloquei os pés para fora, veio um irmão chamado Abel, não esqueço até hoje, isso eu carrego para o resto da minha vida. E esse irmão Abel chegou em mim e falou assim, Williams, eu sei que você tem um destaque, você é um corretor de imóveis, nem sabia que eu estava 6 meses sem vender. Querido, o corretor de imóveis, ele só ganha se ele vender, ele não tem nada, ele só ganha se ele vender. O corretor de imóveis, querido, eu confesso, ele vive pela fé mesmo. É uma das profissões que ele precisa estar alicerçado na presença do Pai. Ele vive pela fé. E ele falou, eu sei que você é um corretor de imóveis, não se ofenda, mas o Senhor pediu para mim te entregar uma cesta básica. E queridos, eu estava devendo a conta de água e luz. Naquela época a nossa conta de água e luz não é como agora. Era bem baratinho, mas eu não tinha um centavo. Eu lembro que a minha conta de água, acho que era R$35 a taxa. Minha conta de luz, R$80. Né? Oh, saudade. Hoje, meu Deus, tem misericórdia. E eu não tinha esse dinheiro. E ele chegou em mim e falou assim, olha, e Deus mandou também te entregar esse valor. Eu comecei a chorar. Porque tem certas coisas na nossa vida, querido, que às vezes a gente não está compreendendo, Flávio. A gente não está compreendendo porque nós não compreendemos o tempo de Deus nas nossas vidas. Nós queremos que o nosso tempo esteja alinhado com o tempo de Deus, mas não é assim. O Senhor precisou me provar, o Senhor precisou rachar o vaso na mão do oleiro que era Ele, para me mostrar que eu precisava ser fiel com Ele, que quando Ele me colocasse no maior, Elisângela, porque como que Ele me ia colocar em algo grande na minha vida? Porque o Senhor tem medo de nos perder. O Senhor primeiro Ele nos alicerça, primeiro Ele coloca as bases, primeiro Ele nos estrutura, Ele nos ensina, e quando Ele vê que nós estamos preparados, aí Ele nos coloca num outro degrau, querido. Porque se Ele me abençoasse financeiramente e eu não tivesse entendido o propósito, não tivesse entendido aquilo que Ele estava me ensinando na dificuldade, será que eu seria fiel com Ele? Será que eu seria fiel com Ele? Não seria. Não vamos ser hipócritas. Não seria. E o Ábido falou assim, está esse valor. Quando eu olho para o valor, queridos, é o valor certinho. Não passava, pastor Adelildo, nem um centavo a mais, nem um centavo a menos da conta de água e luz. Eu comecei a chorar, queridos, porque esses momentos com o Senhor nos fortalece. E nós vemos que nós não estamos sozinhos. Ele está ali o tempo todo forjando o vaso, moldando o vaso, mas muitas das vezes devido aos nossos pecados, aos nossos direcionamentos, às nossas opiniões, aquilo que nós achamos que é melhor para nós, e nós saímos fora do caminho, do propósito da palavra dele, e nós se quebramos, queridos. Nós deixamos a incredulidade entrar nos nossos corações, deixamos a frieza entrar nos nossos corações,
aí aquele barro, Renato, fica duro. Mas o Senhor, Ele tem água para mim e para você. E a palavra de Deus diz que Ele é a água viva. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. E Ele quer, nesta manhã, querido, segurar você pelas mãos e falar: ei, filho, o processo pode estar difícil, você pode estar rachado nesse momento, mas eu não desisto. Eu quero reconstruir a minha obra, eu quero lapidar a minha obra, e eu vou fazer você perfeito, de acordo com a minha palavra. E ele falou: você não se importa de buscar a cesta básica lá na minha casa? Eu falei: meu Deus, eu vou correndo. E eu fui todo contente. Eu confesso a vocês que eu e a pastora nunca tinha passado por isso e nunca ganhamos algo desse tipo de Deus. Eu sei que o Moab foi usado por Deus, mas isso é um favor imerecido de Deus para as nossas vidas. Quando você recebe uma provisão, uma bênção, querido, a pessoa, ela foi vigilante, ela teve discernimento, ela escutou a voz do Senhor. Mas não é sobre a pessoa, é sobre Deus. É Ele que tem te abençoado. Eu vi o amor de Deus que Ele teve por mim, ali pela minha casa, pela minha família. Sabe, para muitos poderia ser muito pouco, uma cesta básica, um dinheirinho para pagar água e a luz. Mas eu quero te dizer, assim como diz a palavra, que o oleiro estava forjando ali, o Senhor, depois daquilo, pastor Adenilton, Ele abriu uma porta de um trabalho para mim. E essa porta era só a preparação daquilo que viria. Era uma porta de vendedor de calçados, lá na Beslim, lá na Praça da Sé. Anderson pegava o trem. Todo dia lotava para ir lá na Praça da Sé. Sabe, mas glorificando a Deus. Aleluia. Só que meu coração ainda não estava nisso, porque eu amo ser corretor de imóveis. É algo que eu gosto. É algo que eu amo fazer. Eu amo. Porque, queridos, modéstia à parte, eu sou muito bom nisso. Eu era muito bom nisso. Muito bom mesmo. Pastor, 6 meses sem vender, mas eu estava aprendendo. Estava no processo. O Senhor abriu uma porta de trabalho para mim na Beslim. Eu comecei ali a trabalhar. Eu já fui vendedor calçado antigamente. No primeiro mês, sem conhecer o estoque, fiquei em terceiro lugar do ranking dos vendedores. No segundo mês, fiquei em primeiro lugar no ranking dos vendedores que mais vendeu. E eu vi a mão do Senhor ali. Mas eu confesso que o meu coração ainda estava triste. Porque eu via no final do mês, eu via ali, sei lá, R$2.000 e poucos. E eu via que o meu antigo trabalho, a possibilidade de ganhar muito maior, muito, né? E eu falava: Senhor, mas amém, Senhor. Mas para tudo isso, querido, eu precisei aprender a ser quebrado, para que eu fosse fiel com o Senhor. E ali, no meu primeiro salário, eu fui fiel com o Pai. No meu segundo salário, eu fui fiel com Ele. Logo então, meu irmão chegou um certo dia em casa e falou para mim: ei, Williams, eu estou num plantão novo aqui em Barueri, que é umas casinhas que, gente, interessante. Hoje nós estamos aqui no Ribeiro de Lima, que eu também vendi esses terrenos. Mas lá em cima tem umas casinhas que chama Nova Barueri Ecoclube. Na época eram 500 casas para ser lançadas. Essas casas foi vendida em 21 dias, Renato. 21 dias. E antes fazia um plantão que é chamado pirata, captação de cliente, né? Os corretores estavam uma semana captando o cliente para iniciar o lançamento, para abrir as vendas, para começar a vender as 500 casas. Então o trabalho que eles fazem antes, quando abre as vendas, né? Você já está ali com 20 pasta, 20 potencial clientes para comprar 20 casas. Então quando lança, ele já sai na frente dos outros corretores. E o meu irmão chegou: olha, saí da imobiliária que nós estávamos, era prova. Fui para outra imobiliária e todo mundo de lá foi para essa outra imobiliária. Tira, meu apelido é Tira, vem para cá. Vem, meu Fernando, não tem como, agora eu casei. Agora eu casei com a Grace, como sou casado, não sou mais solteiro, né? Casei,
Agora eu estou trabalhando ali, ganhando meus 2.000 e poucos reais ali, né, batendo as metas. Como que eu vou para lá? Não, mas olha aqui, mostrou todas as vendas que ele tinha, né? As pré-fichas de potencial vendas. Meu coração ficou assim, ó Deus, meu Deus. E eu falei, agora, como falar com a minha esposa? Mas eu quero te dizer que no propósito, que o Senhor te levanta a subir mais um degrau, querido. Ele que prepara o seu caminho. Quando nós estamos obedecendo a Ele, quando nós estamos sendo vigilantes a Ele, quando nós aprendemos aquilo que Ele precisava nos ensinar, quando nós estamos na boa, perfeita vontade e direcionamento dEle. E eu estava, querido, mas irmão Trajano, glória a Deus que você está aqui, te amo, irmão Trajano. Eu precisava, eu falei, eu vou falar com minha esposa. E aquela empresa era a única empresa que no feriado fechava. Aquela loja era a única loja da Besni que no feriado fechava, porque era uma loja de bairro na Praça da Sé. Foi uma das primeiras lojas deles. E logo no feriado, meu irmão fez essa proposta, o feriado seria no outro dia. Eu confesso que eu me ajoelhei quando ele foi embora e falei com o Senhor chorando. Falei, Pai, sou grato naquilo que você me colocou. Foi exatamente assim, uma oração simples. Hoje eu estou lá na Besni, já estou o primeiro colocado nas vendas. Mas tu sabes, Senhor, que o meu coração almeja coisas maiores. Mas como falar com a minha esposa agora? Porque nós somos novinhos de casado, passamos uma aprovação enorme no nosso casamento referente à nossa festa, fomos roubados, fomos lesados, perdemos mais de 20 mil ali que nós investimos na nossa festa, e Deus preparou a minha festa, viu? Isso é uma outra parte. Como que eu vou falar com ela agora, Senhor? Eu tenho responsabilidade, né, pastor? Um homem casado é diferente de um homem solteiro. Eu preciso, né, pagar as contas. Como que eu vou falar com ela agora? E o Senhor falou, somente vá lá e fala, explica. E eu expliquei para ela. A pastora Grace, não era a pastora, né? A pastora Grace falou assim para mim, amor, a decisão que você tomar como esposa, eu estarei ao seu lado. Aleluia! Aquilo que você decidir, se você decidir ir para lá, amor, hoje eu estarei ao seu lado. Não importa se nós vamos passar dificuldade, se nós vamos passar tribulações, não importa, eu estou do seu lado. Eu estou aqui para te apoiar. Vai, porque se Deus colocou no seu coração, vai. E eu fiz prova com o Senhor. Eu precisava fazer prova com o Senhor, porque a palavra de Deus fazia prova de mim. E eu falei, Senhor, eu vou fazer prova de Ti, Pai. Se eu for lá, Senhor, eu sei o processo de uma contratação de um corretor. Pai, se eu for lá no mesmo dia, o diretor da empresa falar comigo, e no mesmo dia ele me contratar, e no mesmo dia ele me colocar na vez, para mim poder sair nas vendas, se ele fizer isso comigo, no mesmo dia, e no mesmo dia eu efetuar uma venda, eu quero uma venda, Senhor, eu não quero uma pré-reserva, eu quero uma venda. No mesmo dia eu vender uma única casa, é um sinal que o Senhor está comigo. Pai, mas tem que ser exatamente assim. É um sinal que o Senhor está comigo. Eu me lembro que um amigo nosso, eu estava sem carro, porque estava numa aprovação terrível, né? Nós tínhamos pedido o carro. Sabe, eu confesso para vocês, quando eu conheci a pastora, Carlos, estava no mundo, gente do mundo, né? Com carro, com somzão, né? E as pessoas do mundo, as mulheres do mundo, né? Às vezes a gente leva elas com aquilo que a gente tinha, porque as mulheres não queriam dar a pé. E quando eu perdi o carro, eu falei assim com a pastora, eu falei, e agora? Você vai ficar comigo ainda? Porque eu estava pegando as coisas dessa terra, mas Deus estava me levando para um novo tempo. Deus está levando pessoas aqui nessa manhã para um novo tempo. Aleluia! Um novo tempo. Nós precisamos sair daquelas coisas do passado. Sabe, a renovação da mente que o Espírito
Santo tem para mim, para a sua vida, seja renovado em nome de Jesus. E quando eu cheguei no plantão, logo então eu vi uma pedra bem grande, né? E eu confesso que eu fui orar lá atrás, porque o diretor não tinha chegado ainda para fazer entrevista comigo. Eu fui orar. Quando eu cheguei lá atrás, Amanda, eu vi uma obra de macumbaria na pedra, porque tinha corretores lá que eram macumbeiros, né? Já tinha feito ali as suas coisinhas, né, para eles venderem. E eu falei, Senhor, tinha até um passarinho morto, sacrificado. E eu me ajoelhei ali mesmo e orei. E falei, Senhor, eis-me aqui. E relembrei ao Senhor aquilo que eu tinha orado em casa. Pai, tem que ser dessa forma. Chegou 8 horas, o diretor não chegava. Chegou 8h30, ele chegou. E aí deu 9 horas, deu 10 horas. Todo o plantão é feito um sorteio na ordem dos corretores que chegam. Então você precisa chegar às 9. Se você chegar às 9h01, você não pode mais participar da roleta. Você não tem mais o direito de estar ali no plantão vendendo. Você pode até atender clientes de fora, mas participar ali do sorteio dos clientes que é captado pela mídia, você não pode. Então já tinha passado, Adilson, às 9 horas. E esse diretor não fez a entrevista comigo, não falou comigo. Chegou 10 horas da manhã, os corretores já vendendo, eu vendo aquela muvuca toda. Ele me chamou para conversar. Ô Williams, tenho boas referências de você, trabalhou em tal lugar, seus amigos estão aqui. Poxa, eu gostei de você, você pode começar amanhã. Eu falei, poxa, Vanderlei, amanhã? Aí eu falei, meu Deus do céu, amanhã não, Vanderlei. Permita que eu trabalhe hoje, me coloca na vez hoje. Eu já vim cedo aqui, né? Permita que eu trabalhe hoje. Aí ele pegou e falou assim, poxa, você sabe como funciona. Pô, eu tenho que falar com todos os caras lá. São 25 corretores que chegaram às 9 horas. Eu sei que eu me atrasei, mas chegaram às 9 horas, para você entrar lá na vez deles. Então vamos fazer um negócio? Vamos fazer assim. Eu vou conversar com todos, um por um, inclusive os seus amigos. Se todos eles, homens que eu não conhecia, inclusive, né? Se todos eles falam, não, deixa ele entrar, eu te coloco na última da vez de atendimento. Mas se um deles falar, olha, Vanderlei, pô, tá legal, né, meu? Cheguei aqui 9 horas, e era o correto. Então você não vai entrar no sorteio. Eu falei, tá bom, Vanderlei. Amém. Confiando em Deus. Você vê que a situação veio para mim, mas eu não fiquei prostrado. Eu fui ousado. E ele foi conversar um por um. Demorou meia hora para esse homem conversar um por um. Todos os corretores, nem aqueles que me conheciam, a mais sabe como funciona isso, porque ela já foi corretora. Isso é um milagre, viu, acontecer. Eles permitiram que eu fosse na última vez. Queridos, passou o dia inteiro vendo todo mundo vendendo, os corretores trabalhando ali. Trabalhando. Chegou 7 horas da noite, prestes do plantão se fechar. O plantão ia fechar. Deu 8 horas da noite. O nosso plantão era um plantão que tinha uns aerofortes assim, que as pessoas aqui de Barueri embaixo viam aqueles aerofortes. E aí as pessoas viam, nossa, que negócio está acontecendo lá em cima? Os curiosos. E subia lá em cima para ver. Você acredita? E o cliente que Deus me mandou foi uma curiosa. Porque eu estava na vez, 8h05 da noite. E eu falei, Senhor, ali clamando ao Senhor, intercedendo. E agora, Pai? Os caras querendo fechar o plantão para ir embora no outro dia. Eu falei, Pai, amém. Não era o propósito, então. Mas se não for o propósito, amém. Amanhã eu vou trabalhar na Vesni e vou tocar a minha vida. Né? Vou tocar a minha vida. Desce um carro, um SUV, cheio de criança e uma mulher. Quando essa mulher desce, eu atendo. Eu confesso que minhas pernas começaram a tremer. Eu, como bom corretor, não conseguia nem falar. Cheguei no meu amigo que era coordenador, né? Falei, Rogério, pelo amor de Deus, faz a mesa para mim, cara. Eu apresento o produto, mas faz a mesa para mim na negociação. Eu, não, Ira, fique em paz. Eu faço a mesa para você.
E ele fez a mesa para mim, mostrou as condições. Minha primeira venda foi assim. E essa mulher falou assim: não, gostei muito, eu quero essa casa. E ela já deu o cheque da entrada. E foi a minha primeira venda, queridos. Então, queridos, permita ser quebrado por Deus. Não questione ao Senhor. Muitas das vezes nós se colocamos nessa situação devido ao nosso pecado. Mas quando o Senhor nos leva para tal propósito, eu precisava passar por tudo aquilo. Eu quero te dizer que naquele plantão eu ganhei uma premiação de 16 mil, um cheque. Eu fiquei em terceiro colocado nas vendas. Eu vendi mais de 45 casas. E eu não trabalhei os 21 dias. Eu trabalhei só 2 semanas. E eu fiquei em terceiro colocado nas vendas. O Senhor me honrou tanto que nós compramos um carro chamado Vectra, um carro que era o meu sonho, sabe, do ano. O Senhor me honrou tanto que a gente poderia até ter comprado a nossa casa, né? Mas eu não tive coragem. Aí eu não dava. Escolhas erradas que nós fazemos. Se permita que o Senhor te molde, queridos. E o Senhor estava falando para Jeremias justamente sobre isso. Esse povo tem adorado outros deuses. Esse povo tem, sabe, envergonhado o meu nome. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 11 e 12, que eles endureceram o coração deles, que eles não queriam adorar a Deus, eles não queriam, endurecer o coração deles. E Jeremias, Deus levou ele ali para mostrar para Jeremias: olha, eu sou como aquele homem, né, forjando aquele vaso. Por mais que as pessoas estão fora da trajetória e o vaso devido ao pecado for rachado, por mais que as pessoas estão nessa forma, se eles ouvirem a minha voz e se arrepender dos seus pecados, eu mudo toda a sentença que está sobre a vida deles. E eu quero fazer um novo vaso, um vaso novo. Querido, o que eu quero te dizer com isso? Permita que o Senhor faça esse vaso novo na sua vida. O Senhor vai querer fazer essa mistura na água com o barro, para que Ele venha te moldar. E é as mãos do Senhor que vai te lapidar, querido. Não olhe mais para trás. Permita ser forjado pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus diz mais, que quando Ele nos molda, quando Ele nos faz com perfeição, aí Ele nos lança no fogo. E o Espírito Santo está aí do seu lado o tempo todo, intercedendo por ti, falando: ei, Enzo, ei, eu estou aqui, eu te entendo nas suas fragilidades, na sua dificuldade, eu estou aqui, só basta clamar o nome do meu Pai, que eu levarei as suas súplicas, as suas orações, mediante o pé dele, aos ouvidos dele. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Interessante que Jeremias foi um profeta aqui em Judá. Ele sofreu demais pelo propósito dele, pela chamada. 40 anos ministrando a palavra do Senhor. 40 anos. E não é fácil, pastor Adenilton, muitas vezes você ministrar. Muitas das vezes o povo é curado, é sarado, e de a pouco, como aquele povo que estava ali em Judá, retroceder tudo de novo. Retroceder demais. Jeremias estava ali, clamando pelo aquele povo, estava ali profetizando, e muitas coisas que Jeremias trouxe muito juízo, veio muita sentença sobre aquele povo, devido à incredulidade, devido ao pecado, devido a retroceder. Eu quero te dizer nessa manhã: não retroceda. Não retroceda mais na presença do Senhor. Eu quero orar por você. Amém? Coloque a mão no seu coração. Amados, dê a mão por mão do seu lado, em 2 em 2. Se você está sozinho, procure um outro irmão.
Vamos fazer algo profético aqui. Aleluia. 2 e 2. Só os intercessores ficam aqui. 2 e 2. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai, na tua presença, Senhor, eu glorifico a ti por essa palavra. Pai, eu sei que muitas das vezes estamos assim, Senhor, como a casa de Judá, Senhor. Muitas das vezes estamos assim, Senhor, com o coração duro, Pai, devido à dificuldade, às fragilidades desse mundo, Pai, que tem muitas das vezes nos cegado, Senhor. Muitas das vezes tirado, Senhor, nós do propósito, da boa, perfeita vontade a qual o Senhor tem para as nossas vidas. Mas, Pai, hoje eu entendo, Senhor, que o Senhor é o oleiro e o Senhor que faz o vaso. O Senhor fez o vaso inicial, e quando nós quebramos, ó Pai, quando nós achamos devido ao nosso pecado, Senhor, o Senhor pega esse barro, Senhor, e o Senhor não desiste de nós. E quando nós se adentramos na tua presença, como estamos aqui nesta manhã, Pai, sedendo, Senhor, como estamos nesta manhã, Pai, se entregando a ti, Pai, pedindo a ti perdão, ó Pai, perdão pelas pessoas que temos sido muitas das vezes, perdão, Senhor soberano, ó Pai, pela falta de fé muitas das vezes. O Senhor quer nos levar em lugares mais altos, Senhor. O Senhor quer nos levar e conhecer lugares incríveis na tua presença, Pai. Como diz a tua palavra, o Senhor refaz o vaso quando nós se humilhamos, quando nós se arrependemos na tua presença. E eu oro nesta manhã, porque eu sei que aqui há, Pai, um povo de coração aquebrantado. Eu sei que aqui há, Senhor, um povo sedento pela tua presença, um povo que colocará, Senhor, o Senhor como primícia em tudo em suas vidas, Pai, porque nós sabemos, como diz a tua palavra, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, Pai. Pai, nós precisamos andar nos seus princípios, nós precisamos andar nos seus caminhos. Pai, eu lhe peço agora, Pai, que esta igreja venha ser uma igreja madura, que esta igreja, Pai, não venha retroceder, que esta igreja venha avançar. Pai, o Senhor tem nos dado tantos trabalhos lindos que tem feito através das mãos destes irmãos que estão aqui, Pai, porque eles estão sendo direcionados por Ti. Pai, olha para nós, Senhor, olha para a Tua igreja, Pai, Pai, desperta o que dorme em nome de Jesus, Pai, que a brasa acesa que está segurando na mão da outra, se a outra está apagada, Pai, eu oro agora, Senhor, para que esta que está acesa acende a outra, Pai, acende agora em nome de Jesus. Ei, Pai, Espírito Santo, segure na mão desse irmão, segure na mão desta irmã, Pai, que o Senhor seja o elo entre esses dois, em nome de Jesus. Eu profetizo vida, Pai, eu profetizo um novo tempo para a Sene, eu profetizo um novo tempo para esta igreja, Pai, um tempo de maturidade, um tempo de alicerçarmos na Tua palavra, um tempo de lermos a Tua palavra e vivemos ela, Pai. Assim nós teremos frutos em abundância. Manifesta, Senhor, Pai, assim como a figueira, Pai, assim como a figueira, o Senhor se revelou para o Teu filho, se revele para o Teu servo agora, Pai, as experiências que eu passei, Pai, aquele que não passou, Senhor, Pai, que eles possam